Olá, bem-vindo a mais uma edição do Acoplando Ideias, o podcast da Antares, onde a gente conversa sobre acoplamento, sobre esse grande universo. Já falamos sobre eixos flutuantes e hoje falaremos sobre vibração. Quem está comigo é o Lourenço Daut, especialista, gerente de engenharia da Antares Acoplamentos, e o cara que vai nos ajudar a entender um pouco sobre esse grande fantasma da vibração. É isso mesmo, Lourenço? É um grande fantasma da vibração, como todo mundo diz? É isso mesmo, Dini. Primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite novamente, é bom estar aqui mais uma vez. Realmente, a vibração é uma espécie de fantasma nas indústrias. Ela está sempre presente de uma forma ou de outra, né, em casos mais severos ou menos severos, mas ela afeta diretamente os equipamentos, tanto motores quanto redutores ou o próprio equipamento em si. Tu desafeta, danifica mesmo, assim. Danifica, assim. Muitas vezes os usuários acabam demorando para captar que é um problema de vibração e quando eles captam já é às vezes tarde demais e intervenções mais severas são necessárias, infelizmente. Meu Deus. Uma dúvida então, já que eu sou jornalista, né? Tu que é o cara da engenharia que vai dando aula para nós aí. Como leigo, assim, a vibração não impacta na sobrecarga dos componentes ou somente no equipamento diretamente, assim? Ela afeta, sim, nesse sentido. A vibração ela é uma oscilação de carga, então ela interfere muito na fadiga do equipamento. Na verdade, nos elementos do equipamento, né? Então, a cada oscilação é um ciclo a mais de fadiga e quanto mais severa a vibração, menor a vida por fadiga. Então, realmente, ela pode ser bastante severa e diminuir consideravelmente a vida de cada um desses elementos. A vida útil do equipamento e dos componentes também. Isso, então assim, a gente fala de rolamentos, selos, gachetas, tudo isso é bastante afetado pela vibração. E aí, tem solução ou o fantasma vai nos levar para o fim do túnel aí? Como é que é essa história? Tem o que fazer ou não tem o que fazer? Tem solução, sim. Acho que a primeira coisa que a gente sempre indica é fazer o alinhamento dos eixos, porque a vibração ela está realmente muito atrelada a esse desalinhamento. O desalinhamento, como eu falei, por ter uma diferença uma diferença de distância radial mesmo, ele a cada ciclo gera a cada ciclo, eu digo a cada rotação, né? Uhum. Ele gera uma vibração, um deslocamento do sistema e enfim, então nesse sentido é muito importante que seja feito o alinhamento e a gente fala o alinhamento com algum equipamento de verdade para isso, né? Então os mais comuns são o alinhamento a laser ou o alinhamento com relógio comparador, mas no caso da linha T, a gente tem uma espécie de gabarito, né, um padrão de alinhamento, que é um equipamento super simples, é basicamente um gabarito, que o cliente pode só inserir entre os dois cubos do acoplamento e visualmente fazendo o alinhamento e depois tirar o padrão e botar o centro elástico. É muito rápido e ele funciona muito bem para o AT. A vibração sempre vai existir num nível ou em outro. Uhum. Acontece que se for feito um bom alinhamento e for escolhido um bom acoplamento, e se não tiver algum desbalanceamento mais grave no sistema, de repente alguma pá de um rotor não tiver desbalanceada, né, a vibração vai ser bastante baixa. É claro que tem algumas características da operação do equipamento que podem gerar. Por exemplo, quando a gente fala de peneiras vibratórias, é impossível terminar com a vibração, porque se tu termina com a vibração, tu termina com o equipamento. Então a vibração Ele precisa vibrar, no precisa caso. vibrar. Então, quando parar de vibrar, alguma coisa está errada. Sim. Nesse caso. Mas ele reduz as possibilidades de dano, de estrago, que a assim, vibração poderia causar isso. simplificando, sim, na grande maioria dos casos, com um bom alinhamento e um bom acoplamento, a situação está praticamente resolvida. Sim, ficar sob controle. E casos, hein? Tu lembra de algum case, de alguma história real? Sim, a gente teve alguns casos. Teve um caso, acho que há cerca de 4 ou 5 anos, que um cliente tinha acoplamentos de lâminas na planta dele. Era uma fábrica de papel e celulose. E ele, com sensores de vibração, ele começou a captar que eles tinham quebras de alguns elementos pela vibração, né? Ele viu que a vibração estava muito alta. Então ele fez todo um estudo de caso, com relatórios bem completos
de quais eram os níveis de vibração para aquela configuração do equipamento. E com o apoio técnico que a gente forneceu, ele optou por trocar por AT todos esses acoplamentos dessa linha. E aí ele depois atualizou as medições e viu que os níveis de vibração saíram de muito alta para totalmente dentro do aceitável do equipamento. Então, assim, nesse caso, resolveu completamente o problema de vibração. A vibração não foi mais um problema para aquela linha. Muito bom. E isso acontece em mercados diferentes, segmentos diferentes? Como é que funciona? Acontece em todos os mercados. A gente fala em agro, a gente fala mineração, celulose, como eu disse, petróleo. E depende muito do equipamento, da planta, do nível da manutenção. Hoje em dia, como eu disse, a gente tem equipamentos para monitorar a vibração, e eles são cada vez mais comuns, assim. Então, muitas vezes a gente vai fazer um trabalho em campo e vai acompanhar a instalação de um equipamento ou startup de uma planta. A gente já vê esses sensores já de partida nesses equipamentos. Então, assim, já são sensores e equipamentos que eles estão sendo solicitados pelo usuário já na compra do equipamento, porque eles sabem que eles vão precisar. Então, eles não esperam mais ter o problema de vibração, ter uma quebra de rolamento, ter uma quebra de selo, de gacheta, para vir a pedir para o fabricante para instalar ou vir pedir para um terceiro instalar. Isso já tá mudando bastante nesse sentido. Né? O usuário vai aprendendo também, né? Teve problema com vibração uma vez, de repente na próxima ele já não comete o mesmo erro. Né? Isso aí, com certeza é isso aí. Resumindo, então, como é que a gente resolve esse problema de vibração? Se a gente tem um cliente ou alguém no mercado que está com esse problema de vibração, qual é o caminho? Assim, a primeira coisa é identificar que tem um problema. Né? Então, esse sempre é o primeiro passo para resolver um problema, identificar que existe um problema. Então, às vezes o usuário ele nota uma quebra de rolamento, e rolamento tem muito a questão do modo de falha. Assim, geralmente as empresas de rolamento elas têm muito, muito claro a origem da falha. Elas olham a pista, olham as esferas, e eles sabem que é vibração ou que é alguma outra coisa. Ou algum selo, gacheta, assim, vazamento de óleo, sabe? E às vezes ele pode demorar um pouco para encontrar que o problema é a vibração, ou às vezes tem algum usuário mais experiente que pode já vir e informar os colegas que de fato é vibração. Então, depois de ter identificado o problema, o indicado é, enfim, refazer o alinhamento da máquina, ou melhor, checar o alinhamento da máquina. E aí, isso é até interessante, antes de começar a fazer reparo, é tirar o acoplamento, botar o alinhador a laser para verificar como é que estava esse alinhamento antes de fazer qualquer reparo, né? Uhum. Porque aí a gente pode identificar que de fato tinha um problema de alinhamento. Então, depois disso, refazer o alinhamento e ver como é que se comporta o equipamento. Em alguns casos é necessário fazer só a troca do elemento elástico do acoplamento, em outros é necessário fazer a troca do acoplamento inteiro, né? Isso, assim, com o apoio técnico da Antares e dos nossos distribuidores, é algo super recorrente, assim, super usual da gente fazer. Uhum. E funciona realmente muito bem. Assim. A gente tem muitos casos que realmente dá super certo, os clientes nunca voltam a ter problema com vibração. A gente faz treinamentos em campo também para dar um pouco mais de ciência para o pessoal desse problema da vibração. Uhum. E eles começam a descobrir dores que eles não sabiam que eles tinham. Quer dizer, eles sabiam da dor, mas não sabiam que era por causa da vibração. Então, muitas vezes a gente vai para resolver um problema e com esse conhecimento que a gente acaba compartilhando com eles, a gente também aprende muita coisa com eles, obviamente, né? Esse conhecimento acaba disseminando e eles começam a encontrar, o equipamento tal também tem esse problema de vibração, um outro equipamento também tem. E assim por diante, e quando a gente percebe, eles já solucionaram N problemas dentro da fábrica. É bem legal, é um trabalho bem legal. Maravilha. Lourenço, muito obrigado pela companhia de hoje, pelas explicações. Quero lembrar o nosso ouvinte, o nosso telespectador, a nossa audiência, que no site da Antares a gente tem mais conteúdo sobre vibração. Tem artigo no blog, tem e-book, tem, né, e-mail, você pode ir nas redes sociais, a gente tem... Siga todos os nossos canais, que a gente tem, né, quem tem dúvidas sobre vibração pode pedir por lá também. E se tiver interesse aí sobre outros assuntos ao redor do universo do acoplamento,
A Antares é o Bombril do acoplamento, né? A gente é o Nescau do acoplamento, então não tem gente melhor para responder do que a Antares. O Lourenço, nosso gerente de engenharia da Antares, muito obrigado. E recado final? Obrigado, Dini. Estou aí disponível para novos episódios, estou sempre presente. É muito bom conversar contigo e conversar com os espectadores. E vamos para a próxima, né? Vamos nessa. Gente, obrigado então. A gente se vê na próxima. Até mais.